Para já, olhamos para a barragem do Fridão, que é a nova batalha entre o Governo e a EDP. A Associação de Defesa do Ambiente, GEOTA, diz que a elétrica está a fazer bullying ao Estado neste processo. A Associação afirma que a EDP está a ter um comportamento semelhante ao de um rufia para conseguir que o Governo pague os 218 milhões de euros de indemnização. Em causa está o cancelamento da construção desta barragem. De acordo com o GEOTA, foi a própria EDP que pediu a suspensão do contrato em 2013, mas a empresa, liderada por António Mexia, diz que o desinteresse partiu do Estado. Na última semana, a EDP fez um ultimato e ameaça agora avançar com a construção desta barragem se não receber o dinheiro do Governo. Contactada pela SIC, a EDP não prestou esta noite esclarecimentos adicionais. Ana Brazão, do GEOTA, a Associação de Defesa do Ambiente, está agora neste Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite, Ana. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Este é um braço de ferro de 218 milhões de euros por causa do cancelamento da barragem do Fridão em Amarante. A EDP exige o dinheiro investido ou então ameaça avançar com esta barragem. Por que é que considera que pode estar aqui em causa um crime de desobediência civil? Estaria em causa um crime de desobediência civil se de facto a EDP decidir avançar com a obra. Na verdade, aquilo que a EDP tem com o Estado desde 2008 é um contrato de implementação, pelo qual de facto pagou cerca de 218 milhões de euros pelo direito a vir a construir esta barragem. Só que a empresa não tem o contrato de concessão de utilização do domínio público hídrico, ou seja, esta espécie de ultimato que nós achamos que parece assim um pouco uma birra de criança, ou me devolvem o dinheiro e fazem exatamente como eu quero, ou então avanço com as obras, nem sequer seria possível. E, portanto, se isso acontecesse alguma vez por parte da EDP, seria um profundo desrespeito por aquilo que é uma tomada de uma decisão anunciada no órgão de soberania, portanto pelo Ministro do Ambiente há uma semana, e seria acima de tudo também um desrespeito pelas populações locais que se congratularam com esta novidade e com esta decisão de cancelar a barragem. Ana, mas a EDP foi notificada em carta, mas alega, no entanto, que não há ainda uma decisão oficial e que terá respondido a essa carta. Há aqui, no fundo, um impasse. Em que modos é que considera que, de facto, haverá aqui uma espécie de bullying neste processo? Há uma espécie de birra, por assim dizer, há um bullying sim, há um bullying no sentido em que ameaçam avançar com uma decisão não respeitando uma decisão que já foi tomada. Independentemente da EDP já ter sido notificada ou não desta decisão, a verdade é que ela foi dita em Assembleia da República por quem tutela esta pasta e, portanto, para todos os efeitos, é uma decisão política e é uma decisão que também constitui um ato administrativo, portanto, é sim uma decisão. Aquilo que cabe agora neste momento é a tal dita renegociação, que nós esperamos que esteja a acontecer entre o Ministério e a empresa, contudo não podemos deixar de recordar que essa renegociação pode sim levar àquilo que é a não indemnização, e quando falamos de não indemnização é não devolução do montante que a EDP pagou. Isto porque foi a própria empresa em 2013, pelo menos que nós tínhamos conhecimento, que pediu a suspensão do contrato, ou seja, foi a própria empresa que se colocou numa situação que levou à situação de impasse em que está neste momento. Eles já poderiam ter avançado e decidiram não o fazer. Mas certo é que há, no fundo, um contrato assinado entre a EDP e o Governo e o primeiro a assumir aqui uma rescisão, digamos assim, perderá de facto milhões. Visto que o Ministro do Ambiente anunciou no passado dia 16 esse cancelamento no Parlamento, a decisão de não construir neste caso está a ser da responsabilidade do Governo. É o Executivo que está aqui a criar este impasse. Não, acho que o Executivo pôs fim àquilo que era o impasse que a EDP criou desde 2013, é precisamente o oposto. O Estado, neste momento, decidiu encerrar este dossiê pelo cancelamento da barragem, como já tinha acontecido em Alvito, e, portanto, a EDP também em 2011 tinha suspendido o Alvito, em 2013 pede também para não poder avançar com o Alvito, tal como fez com o Fridão, e em 2016 o Alvito também é cancelado por decisão do Governo. E, na altura, a EDP também não exigiu o montante de regresso, de que fosse devolvido o montante. A mesma coisa deveria ser aplicável no caso de Fridão. Se não receberam por outra barragem, porque é que vão receber nesta quando também demonstraram não interesse em construí-la? Porque é que o Estado se deve colocar nessa posição? E para a vossa associação, esta barragem é de facto desnecessária, não deve avançar, ou haverá aqui um projeto possível, um projeto mais pequeno, noutros moldes que poderá assim tomar forma? A barragem, na verdade, estava projetada para ser unicamente para produção elétrica e, portanto, não estavam previstos outros fins. Portanto, ela foi desenhada para produzir eletricidade e, nos moldes que tinha, iria produzir cerca de, nem chegava a 0,6% de eletricidade nacional. Ou seja, se falarmos de um perdão mais baixo e, portanto, de uma barragem com características mais reduzidas e, portanto, uma menor obra, por assim dizer, estamos sempre à partida, possivelmente, a falar de uma barragem que vai ter ainda menor benefício líquido em termos de produção energética, mas vai manter todos os outros impactos, que são os impactos sobre a população
população e os impactos sobre a destruição da natureza. Portanto, à partida, não faz de todo sentido equacionar esta barragem noutros moldes quaisquer. Ela não é rentável do ponto de vista energético. Considera que os riscos e também, no fundo, o impacto ambiental seriam muito superiores? Não seriam superiores com uma barragem inferior, mas continuaríamos a falar de toda a destruição do ecossistema ribeirinho, continuaríamos a falar da destruição de muitos postos de trabalho que estão associados ao turismo de natureza naquelas zonas e, portanto, aquilo que é os principais impactos que esta obra tinha do ponto de vista de desenvolvimento regional e ambiental, esses manter-se-iam com um projeto mais reduzido. E o que é que deverá então acontecer ao dinheiro desta obra que já foi investido quando ela foi adjudicada? Deve ser renegociado tendo em conta a não indemnização e deve ser renegociado tendo em conta dois aspectos muito importantes. O primeiro é, estes municípios tiveram durante 10 anos os seus PDMs suspensos, com claro dano também para aquilo que foi o seu desenvolvimento e, portanto, também houve um dano financeiro nesta região. E, por outro lado, aquilo que está advogado noutros contratos que a EDP tem com o Estado. E aqui é importante relembrar o caso do TUA, em que uma das principais condicionantes era a reposição do plano de mobilidade, ao submergir-se uma parte estruturante da linha ferroviária e que nunca chegou a acontecer. A barragem de Foz de Tua está concluída desde 2016 e, neste momento, continuam as populações sem ter uma alternativa àquilo que era o plano de mobilidade. E, portanto, sim, nós inclusivamente solicitámos aquilo que era um centro de investigação da Faculdade de Direito de Coimbra, esclarecimentos neste âmbito, que confirmaram que, naturalmente, estas condicionantes podem constituir fatores importantes naquilo que é a renegociação do Estado com a EDP e aquilo que nós acreditamos, Giota, é que essa renegociação deve levar a uma não indemnização. E, nesse caso, a EDP poderá ser lesada neste processo? A EDP também já lesou muitas pessoas por este processo todo. E, portanto, não só sobre Fredão, como, por exemplo, aqui o caso do TUA. E, portanto, é precisamente essa lesão, esse dano que já foi incorrido pela empresa que deve ser tido em conta nesta negociação para que não aumente ainda mais. E, portanto, vamos aguardar então o desenvolvimento deste impasse entre o Governo e a EDP para percebermos em que ponto estará também essa renegociação. Ana Brazão, muito obrigada pela presença neste Jornal da Meia-Noite.